Olá galera, beleza? Eu sou o José Capilo. Eu sou o Léo. A gente está aqui para apresentar nossa videoaula de circuito com o tema elementos em paralelo. Elementos em paralelo são elementos que têm a mesma diferença de potencial, tendo a mesma tensão, possuindo um divisor de corrente. Por exemplo, a gente aqui tem um circuito, né, com uma tensão e 3 resistores, nesse caso vou nomear R1, R2 e R3. Então, a gente vai, para saber a mesma diferença de potencial, é fácil. A gente atribui uma letra ou um nome em cada ponto. Aqui, por exemplo, eu tenho o ponto A. Aqui não tem um componente nenhum, então vem sempre com ponto A e ponto A. Já de lá para cá, eu tenho um componente. Então, passando o componente, eu mudo o ponto. Já que eu atribuo ponto B para todos eles, visto que aqui não tem componente nenhum, então todos têm o ponto B aqui embaixo. Então, os 3 resistores e a fonte estão ligados em A e B, então nesse caso tem a mesma diferença de potencial, eu digo que está em paralelos. A gente pode reduzir esse circuito da seguinte forma: fazendo a equivalência desses resistores, a gente vai ter um circuito mais ou menos assim, com um resistor só, que é a equivalência desses 3 resistores, e a gente aqui vai possuir uma corrente que vai dividir uma corrente para a equivalência desses 3 resistores. Então, uma das formas de resolver o resistor equivalente é essa. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. O meu colega vai mostrar mais ou menos como é que se faz isso, como é que se representa dessa forma, para vocês poderem entender melhor. Bom, galera, aqui a gente tem um circuito bem simplesinho. A gente vai falar que a fonte possui 10 volts. Esse resistor R1 vale 5 ohms. E esse resistor R2 vale 20 ohms. Como ele disse, vamos reduzir esse circuito a um resistor equivalente. Ele irá ficar mais ou menos assim. Aqui continua valendo 10 volts, porém aqui teremos um resistor equivalente. E para calcular quanto vale esse resistor, basta usarmos a formulazinha, que é 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre o R1. O R1 vale 5, mais 1 sobre o R2, que vale 20. Tirando o mínimo aqui, temos que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 4 mais 1 sobre 20. Isso nos diz que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 5 sobre 20. Multiplicando cruzado, a gente vai ter que 5 resistência equivalente é igual a 20, e isso significa que resistência equivalente é igual a 4 ohms. Nós podemos calcular essa resistência equivalente de uma outra maneira também. Podemos usar essa fórmula aqui, ó. Resistência equivalente é igual ao produto dos resistores sobre a soma dos mesmos. Isso quer dizer que a resistência equivalente é igual a 100 sobre 25. Simplificando isso daqui, temos a mesma resposta. Resistência equivalente é igual a 4 ohms. Analisando esse circuito aqui, simplificado, nele há uma corrente total. Para calcular essa corrente, devemos usar a fórmula I é igual a V sobre R. O nosso I que a gente calcular é igual. O V vale 10. E o R que a gente calculou vale 4. Isso nos diz que a corrente é igual a 2,5 ampere. Bom, tá aí, galera.
nossa videoaula, bem resumida. Espero que tenha entendido. Muito obrigado.